Oi pessoal, aqui é o Felipe Gucci e eu tô aqui para gravar mais um vídeo de dicas de como fazer um projeto estrutural. Na verdade hoje eu tô gravando essa aula a pedido do nosso amigo Wesley Cardoso de Goiânia. Ele pediu para eu estar gravando um vídeo simples, né, de como fazer os desenhos no AutoCAD, tá? E assim, eu falei para ele que eu vou ensinar como utilizar os comandos, tá? Então, eu fiz uma lista, né, de todos os comandos que eu acho essenciais para um projeto, tá? Então, eu tenho certeza que se vocês seguirem esses comandos, vocês vão conseguir desenvolver aí o projeto de vocês. E assim, por que que eu utilizo o comando, né? Eu, eu tenho uma certa agilidade, né? Quando eu utilizo o comando, eu sou mais rápido no desenho, tá? Então, às vezes você paga aí seus 200, 300 reais num curso, né? Para fazer um curso de AutoCAD e o pessoal vai te ensinar a ficar clicando em botãozinho, né? Para fazer uma linha, clica no botão tal, depois clica no botão tal, depois faz a sua linha. Então, isso demora, né? Querendo ou não, se você fizer por comando, você demora um segundo. Se você fizer clicando em botãozinho, você demora seus 5 segundos, né? Então, demora, né? Então, eu vou ensinar para vocês como fazer o desenho só utilizando comandos, tá? E aí eu tenho certeza que vocês seguirem esse passo a passo, vocês vão conseguir desenhar qualquer projeto, tá bom? Bom, pessoal, criei aqui uma lista, né, de comandos que a gente vai estar utilizando, que eu vou estar ensinando para vocês como fazer, tá? Bom, o primeiro comando aqui é o L, tá? Só para vou deixar claro aqui que eu não utilizo o Enter do teclado, tá? Então eu dou o comando, já dou o Enter com o botão direito do mouse, tá? Então, ó, eu dou um L, Enter, com o botão direito do mouse e já clico, ó, ele pede para especificar o primeiro ponto, tá? É só ficar lendo aqui embaixo nesse quadrinho aqui que ele fala o que ele está querendo, tá? Então, ó, dei o L, Enter, clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto, foi isso que ele falou, ó, especifique o próximo ponto, tá? Então, ó, pronto, já criei uma linha aqui, tá? Bom, o comando C é um círculo, tá? Então eu dou C, Enter, especifico o centro, tá? Então, ó, se eu quero um centro qualquer, né? Um círculo qualquer, já está feito, tá? Agora, se eu quero um círculo com um raio de 1 metro, né? Então ele está falando assim, ó, especifique o raio do círculo, tá? Aí eu clico, então, como ele já está especificando o raio, eu dou um 1 aqui, ó. Pronto, ele criou um círculo com raio de 1, né? Agora, se eu quero especificar o diâmetro, ó, dou Enter, clico. Ele está falando aqui, ó, especifique o raio ou o diâmetro, né? Se eu quero o diâmetro, eu digito D primeiro, dou Enter, e aí sim eu especifico o diâmetro. Eu quero um diâmetro de 1, né? Pronto, ele criou aqui um círculo com diâmetro de 1 metro, beleza? Bom, o retângulo é a mesma coisa. Dou um REC Enter, seleciono um ponto, seleciono outro ponto, se eu quero um retângulo qualquer, né? Agora, se eu quero um retângulo de 1 por 2, o que eu faço? Eu especifico o primeiro ponto e aí eu dou D Enter, né? E aí eu falo, ó, a primeira dimensão desse retângulo é 50 centímetros. Então, ponto 5 e por 1, tá? Então, pronto, ele criou um retângulo de 50 por 1, tá? Bom, eu tenho aqui o arco, né? O arco eu posso dar tanto esse ARC ou somente o A, tá? Então, ó, dei o A, Enter, seleciono o primeiro ponto, aí eu tenho que selecionar um segundo ponto, que é onde eu quero que ele faça o arco, né? E seleciono um terceiro ponto, tá? Então, tá feito aí. A polyline é o PL, né? É quando você quer fazer um elemento, várias linhas em um elemento só, né? Então eu clico aqui, ó, faço uma linha aqui, faço outra,
quando eu clicar nesse elemento, ó, ele é um elemento só, né? Então, a polyline é isso, tá? Bom, o trim é quando você quer cortar um elemento, né? Então, ó, tr enter. Deixa eu fazer duas linhas, né, antes. Ó, então, ó, tr enter. Seleciono o objeto de referência. Então, ó, eu quero cortar esse ponto, né? Mas para isso o elemento de referência é essa linha, né? Então, ó, seleciono essa linha, dou enter e seleciono o ponto que eu quero cortar. Beleza? Então, ó, repetindo, dou um tr enter, seleciono a linha de referência, dou enter e seleciono o ponto que eu quero cortar. Pronto, ele cortou. O BR, ele é como se fosse para dividir, né? Uma linha, vamos dizer. Ele quer, eu vou dividir essa linha, né? Eu quero criar uma linha aqui, outra linha aqui. Então dou um BR enter e ele corta em um ponto qualquer, tá? Então ele dividiu. Agora são dois elementos, né? Eu também posso dividir num ponto específico. Então, ó, o primeiro ponto é um ponto qualquer. Não tem como você pegar um ponto específico. E aí depois sim você seleciona o ponto específico que você quer, tá? Encontro de linhas ou meio da linha, essas coisas, tá? Bom, o CO ou o CP é para copiar, né? Então, ó, CP ou CO Enter, seleciono o objeto Enter, clico num ponto de referência, pode ser a própria linha ou então pode ser um ponto qualquer, ó, tá? E aí eu levo essa linha para onde eu quiser. Posso pegar também ponto de referência, ó. Então quero levar para esse ponto de referência. Pronto, ele criou a linha em relação àquele ponto, tá? Bom, o S é esticar, tá? Então vamos dizer que eu tenho uma linha aqui. Eu pego o ponto que eu quero esticar, né? E levo, tá? Ou então desse lado, eu pego o ponto. O que eu não posso fazer é pegar inteiro, tá? Eu quero esticar essa linha. Se eu pegar, selecionar ela inteira, ela vai simplesmente andar, ela não vai esticar, tá? Bom, aqui o PE é quando eu quero criar uma polyline, porém eu já tenho vários elementos, né? Vamos dizer que eu tenho aqui uma linha, ó. Tem esse monte de linha, né? Parecido com aquele polyline que eu criei, tá? Então eu dou um PE. Isso daqui, ó, são cada linha dessa, né? É um elemento, né? Não estão juntos. Então, ó, eu dou um PE, Enter, seleciono uma linha. Pode ser essa, pode ser qualquer uma. Selecionei a linha, dou Enter. E aí eu venho aqui, ó, Join, né? Dou um J, dou Enter. Aí eu seleciono todas. Dou Enter e Enter de novo, tá? Pronto. Agora é um elemento só. Beleza? Bom, aqui, ó, o X, né, é para explodir. Então eu quero voltar às propriedades que eram antes. Então, ó, eu venho aqui, pronto. Agora cada linha é um elemento de novo, tá? Então eu explodi a polyline, tá? O fillet é para unir duas linhas. Vamos dizer que eu não quero deixar essa linha, né? Eu quero fazer um quadrado aqui certinho, ó. Então eu dou um fillet, enter, seleciono, tá? Deixa eu só arrumar aqui por aqui. Ó, seleciono, pronto. Ele uniu esses dois pontos. Agora vamos dizer que eu quero fazer aquele raio que apareceu, né? Eu dou um fillet, dou enter, aí eu venho aqui, ó, eu quero um raio, tá? Então digito R, enter, aí eu vou especificar o raio que eu quero. Vamos dizer que eu quero ponto 10, tá? De raio. Seleciono, pronto, ele criou um raiozinho aqui, ó, né? Pronto, ele criou um raiozinho, tá? O Xtreme, eu chamo ele de um trim advanced, né? Que ele é um trim mais avançado, assim, um trim super mega, né? Vamos dizer assim. Por quê? Ele tem, vamos dizer que eu tenho uma série de linhas aqui, né? Se eu fosse dar um trim normal, o que ia acontecer, né? Eu quero cortar essas linhas que estão aqui fora. Eu dou um trim normal, dou enter e venho clicando, né? Ó, olha o trabalho que dá para eu cortar todas essas linhas, né? Agora se eu dou um Extreme, olha o que ele faz. Eu quero cortar as linhas de fora, né? Seleciono um ponto de referência
e venho para fora. Pronto, ele cortou tudo, tá? Ou então eu quero cortar para dentro, dou um extreme, né? E corta aqui dentro, né? Então, só resumindo aqui o comando, ó, dou um extreme enter, seleciono o ponto de referência enter, ó, peraí, dou um extreme enter, seleciono o ponto de referência e clico para o lado que eu quero cortar, tá? Então, ó, quero cortar para esse lado, pronto, ele cortou, beleza? Bom, o move, né, eu tenho uma linha aqui, eu quero mover ela, eu venho, dou um move, enter, seleciono a linha, dou enter e aí eu pego um ponto específico, pode ser um ponto da própria linha ou pode ser qualquer outro ponto, né? E aí eu movi essa linha, tá? O MI é quando eu quero espelhar alguma coisa, tá? Vamos dizer que eu quero espelhar essa linha para cá, tá? Então dou um MI enter, seleciono o objeto, enter, e aí eu clico no ponto que eu quero, no ponto de referência desse espelho, né? Então é essa linha de referência. Então agora ele aparece aqui, ó. Ele fala o seguinte: você quer manter a linha do lado de cá também ou você quer simplesmente espelhar e apagar a linha desse lado? Se você quiser manter, você dá um enter de novo, tá? Pronto, ele criou a linha dos dois lados. Agora vamos dizer que eu quero espelhar, mas eu não quero manter essa linha desse lado. Então dou um enter, clico no ponto de referência e aí eu dou um Y, né, de yes, eu não quero manter, tá? Aí ele vem para cá, pronto. Ele não, ele espelhou sem manter o outro lado, tá? Bom, o rotate, né, que é o rotacionar, eu dou um RO, rotate. Aí eu pego qualquer ponto, pode ser o meio, pode ser, ó, se ele tiver com F8 ligado, ele vai só 90 graus, né? Independente se essa linha estiver torta, ó. Vamos dizer que essa linha está torta, mas ele só vai 90 graus se o F8 tiver ligado, ó. Tá? Então, ó, tudo 90 graus, tá? Agora, se eu quero rotacionar, eu desligo o F8, aí eu consigo fazer o giro do jeito que eu quero, tá? Então, o rotate. Bom, o E é apagar, né? Do E, Enter, seleciona o objeto, Enter, tá? Ele apaga o elemento que você selecionou. Agora, esse AL aqui, ele é um comando legal também, que eu aprendi, demorei um pouco para aprender ele, porque ninguém me ensinou, né? Mas vamos dizer que eu tenho um elemento aqui, ó, e ele tá torto, eu quero deixar ele alinhado igual essa outra linha, né? Dou um AL Enter, seleciono o objeto que eu quero rotacionar, tá? Que eu quero alinhar, Enter. Aí ele tá pedindo aqui, ó, o primeiro ponto, tá? Então você vai clicar aqui, ó, é um ponto da linha em relação ao ponto de referência, tá? Então, ó, cliquei aqui. Agora ele pede o segundo ponto, não dou Enter, seleciono o segundo ponto, cliquei aqui, dou Enter, aí ele alinhou, tá certo? Ó, isso serve também para texto, tá? Ó, vamos dizer que eu tenho um texto aqui, ó. Vamos dizer que esse texto tá torto, né? E eu quero alinhar ele, né? Deixar ele certinho aqui nessa linha. Então o que eu vou fazer? Dou um AL, Enter, seleciono a letra. Aí eu pego aqui, ó, se eu quero um negócio bem certinho, eu chego bem perto aqui, ó, pego o ponto certinho, né? Clico na linha, sem dar Enter de novo, clico em outro ponto, né? Clico na linha de novo. Do Enter, pronto, o texto está alinhado, tá? O que você não pode fazer, né? Ah, eu quero alinhar isso com isso. Então, eu não posso fazer isso daqui, ó. Cruzar as linhas de referência. Vamos dizer que eu peguei esse ponto, cliquei aqui, e o segundo ponto eu cliquei aqui. Aí ele vai inverter, entendeu? Então, não faça isso. Sempre pega um ponto, meio que reto com a linha que você quer, clica outro ponto, sem cruzar as linhas, do Enter, e aí ele faz um alinhamento, beleza? Bom, o RE é quando você quer atualizar a planta. Às vezes, tá? Você tá mexendo na planta, mexeu um monte de coisa,
E aí essa linha era tracejada e ela está contínua. Você sabe que ela é tracejada, mas ela está contínua, tá? Então você dá um RE, que ele atualiza todo o seu projeto, e aí as propriedades voltam ao original, tá? Então vamos dizer que era uma tracejada, ele vai voltar tracejado, tá? Bom, eu tenho aqui também o pan, né? Que é quando você quer essa mãozinha aqui, ó, que você vai clicando, né? Vai descendo aqui. E eu tenho também a rachura, tá? Que é o H, o hatch. Vamos dizer que eu tenho esse quadrado, retângulo aqui, não sei. Dou um H, Enter. Ele vai pedir para eu selecionar o tipo de rachura, tá? Vamos dizer que eu peguei um solid aqui, ó. Aqui eu vou pegar por área, né? E aqui eu vou pegar por objeto. É a mesma coisa no final, tá? Então, ó, selecionei aqui, pego pela área, Enter, OK, pronto, ele rachurou. E aqui eu vou pegar então pelo objeto, tá? É a mesma coisa, seleciono o objeto, dou OK, pronto, ele rachurou. Mas também existem, vamos dizer que eu peguei essa rachura aqui, né? Se eu deixar a configuração que o programa já vem, que seria 1, né? Às vezes eu seleciono aqui a área, a rachura nem aparece, né? Quer dizer o seguinte, que a sua rachura está com a escala muito alta. Então o que você vai fazer? Você vai reduzir essa escala, tá? Até achar o ponto pronto. Agora ele está rachurado. Vamos dizer que eu queira diminuir mais um pouco ainda. Pronto, ele diminuiu mais um pouco ainda, entendeu? Quando eu quero editar, né? Eu dou um ED e eu venho aqui, ó, editar, né? Então ED Enter, seleciono o que eu quero editar, editar, tá? Eu também utilizo aqui o KeySave, né? Quando eu quero salvar o arquivo, então KeySave, dou um Enter, ele vai pedir para eu salvar esse arquivo, tá? Bom, e também quando eu quero criar um bloco, tá? Então eu tenho um B aqui, né? Vamos dizer que eu tenho uma série de linhas, tal. Tem uma série de linhas aqui e eu quero tornar isso um bloco, tá? Dou um B Enter. Aí eu vou dar um nome para esse bloco, então bloco, vamos colocar como bloco. Dou um OK, ele vai falar assim que não está selecionando nenhum bloco, e aí eu vou selecionar os objetos, né? Clico, seleciono todos os objetos e aí dou Enter. Dou OK, pronto, agora é um elemento só, né? Se eu quiser explodir isso, dou um X, Enter, pronto, agora voltou às propriedades originais, tá? Vamos dizer que eu apaguei esse negócio e eu quero desfazer, eu não quero apagar. Então eu dou um U em Enter. Ó, vou dando Enter e ele vai voltando, ó. Ok? O offset é quando você tem, né, eu tenho uma linha aqui, eu quero dar um offset para cá. Eu quero criar uma linha paralela, né? Dou um offset, Enter, seleciono, pronto, ó. Ele cria uma linha para onde eu quero. Tá? Offset. Esse match prop é quando você tem uma linha com uma certa propriedade e outra linha com outra propriedade. Então vamos dizer que essa linha está amarela, né? Essa linha aqui está amarela. E eu quero transformar essa linha também em amarela, tá? Eu dou um MA, Enter, seleciono o objeto de referência que eu quero e aí eu seleciono o objeto que eu quero mudar, né? Pronto, ó. Cliquei, virou amarelo. Se essa linha fosse tracejada, né? Essa também se tornaria tracejada, tá? A mesma coisa eu posso fazer para a letra, né? Dou um MA aqui, ó. Seleciono, pronto. Ele transformou a letra com as outras propriedades também. Bom, eu tenho aqui o PR, né? Que é a propriedade, vamos dizer que eu tenho um círculo aqui, ó. Eu dou um PR e seleciono o círculo. Ele vai me dar todos os dados desse círculo, tá? Cores, qual que é o layer que tá, qual que é o raio, qual que é o diâmetro, circunferência, qual que é a área, tá? Ele me dá todas as referências. Também das letras, ó, qual que é a altura da letra, qual que é a rotação da letra, tá? E outras coisas mais. O LI também é propriedades, tá? Então, se eu dou um LI, só que é uma propriedade um pouquinho diferente, ó. Dou um LI Enter, ele aparece aqui também, ó. Tá?
as propriedades desse elemento, tá? Beleza? Bom, às vezes você quer também tá fazendo alguma coisa de armação, né? E aí você quer indicar lá que é uma bitola de 12,5, vamos dizer. Eu dou um Alt 155, tá? Seguro o Alt 155. Pronto, ele criou esse elemento aqui, né, de bitola. E aqui, ó, na verdade eu escrevi errado, eu acho. É porcentagem U. Porcentagem U, que é o contrário disso daqui, ele vai sublinhar o seu texto, tá? Então, ó, porcentagem U, ele vai sublinhar o texto, tá? É o contrário. E para desfazer o sublinhado é a mesma coisa. Seleciona aqui, ó, porcentagem U, ele não vai mais sublinhar, tá bom? Tem um outro comando também, que é até que interessante, que eu acabei esquecendo de indicar aqui, que é o heavy cloud, tá? Então vamos dizer que eu quero dar um heavy cloud aqui, ó. Ele vai criar uma nuvem, né? Ele vai criar uma nuvem. Deixa eu só fazer um retângulo aqui em volta disso. Eu quero criar uma nuvem em volta disso, né? Então, ó, ele está pedindo aqui o objeto. Seleciono o objeto, dou Enter. Pera aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu fazer um negócio maior aqui. Heavy cloud. Ó, ele está pedindo aqui, ele está falando que o raio, o arco do negócio está muito grande, ó, tá 15, né? Muito grande. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um A, né, de arc, ó, dito A, Enter. Aí, em vez de 15, eu vou colocar ponto 30, né? Para sair bem pequenininho. Beleza, ele está falando, ó, ele está pedindo para você confirmar se é ponto 30. Beleza, estou confirmando. Aí ele está pedindo para eu colocar o objeto, né? Se eu dou um Enter aqui, ó, e seleciono o objeto, pronto, ele criou essas abinhas. Mas tá vendo que ele criou uma aba simples, né? Se eu voltar aqui, ó, dou um heavy cloud, aí eu vou mudar o estilo. Eu não quero esse estilo de aba simples, eu quero um estilo melhor. Então dou um S. Aí ele vai falar assim, ó, é o normal ou esse calligraph? Eu dito C de calligraph. Aí ele vai pedir para eu selecionar o objeto. Pronto, ó, tá vendo que agora ele criou uma nuvenzinha bem mais interessante, né? Bom, esses são os comandos que eu mais utilizo, tá? Pode ser que eu esqueci de alguns aí, mas esses aqui são os mais usuais, tá? Tem como você também adicionar barrinhas, tá? Vamos dizer que tem essas barrinhas aqui, né? Eu quero adicionar mais, então eu clico com o botão direito do mouse em cima da barra, tá? E aí sim eu vou escolhendo, ó, eu quero ligar essa barra, quero ligar essa outra barra, né? Eu vou escolhendo qual barra que eu quero ligar, tá? E aí eu pego um ponto aqui, ó, e levo para a barra, né? Eu levo para essa barra aqui, tá certo? E aí, ou então eu quero deixar ela do lado, né? Eu venho aqui, ó, pronto, ele criou uma barra do lado, tá? Mas eu não utilizo muito, eu utilizo mais comando, né? Eu não utilizo muito botão, não. O único botão que eu utilizo, eu acho que é de cotas, né? Que eu venho aqui em Dimension e aí eu crio uma cota, né? A cota é a mesma coisa, tá? Vamos dizer que eu quero trocar o modelo da cota. Então eu venho aqui, ó, dou um D, Enter, seleciono o modelo que eu quero da cota, né? Ó, tem vários modelos. Dou um Set Current e dou um Close. Aí eu venho aqui, ó, quando eu fizer essa cota de novo, pronto, ele trocou o modelo, tá? Aí, se eu quero essa cota igual a essa, né? Ou ao contrário, eu dou um MA, né? Clico na cota, clico na outra. Pronto, ela ficou na mesma propriedade, tá? E outro ponto também, nesse D,
tá? Nesse D eu posso fazer a modificação também dos elementos, tá? Então, vamos dizer que eu quero modificar esse elemento aqui, ó. Em vez de altura ponto 15, eu quero deixar ponto 10, tá? Então, dou um OK, clico lá em cima, close. Quando eu clicar aqui, ó, ele já mudou para ponto 10, certo? Aí, ó, tem como, aqui nas propriedades, ó, tem como alterar a bolinha, né? Então, vamos dizer que essa bolinha tá pequena. Eu venho aqui, aumento, pronto, ele aumentou a bolinha, né? Ou então, isso daqui tá comprido, né? Então, vem aqui embaixo, ó, nesse line Ext. Eu quero aumentar, eu dou ponto 15, eu quero diminuir, eu quero zerar, né? Dá para fazer tudo isso. Esse outro aqui é esse espaço de baixo, né? Vamos dizer que se eu zerar isso aqui, ó, ele vai colar no ponto. Ou então, se eu aumentar, né? Deixei ponto 15, então ele dá ponto 15, ele dá 15 centímetros de espaçamento, tá? Ou então, ó, eu também quero distanciar essa letra, né, da linha. Então, ó, eu venho aqui em Text Offset. Eu quero deixar ponto 0,8. Pronto, eu distanciei ela, tá? Ou então eu quero mudar a altura da letra. Então, ponto 15, né? E aí eu vou dar um MA aqui, ó. Pronto. Todas as propriedades foram para essa barrinha. Bom, eu acho que eu expliquei todos os comandos que eu utilizo, beleza? E aí nós finalizamos então a nossa lista de comandos do AutoCAD. Bom, pessoal, esses comandos que eu acabei de passar, eu acredito que eles são essenciais para que vocês desenvolvam aí uma agilidade, né, para os seus projetos, beleza? Então é só uma questão de treinamento. Eu acho que, né, fica ali, dá o comando e tenta sempre melhorar o tempo, né, que você faz aquele comando, tá? Então tenho certeza que vocês vão melhorar nos seus projetos. E agora para o mês de julho, comecinho de julho, eu vou estar dando um curso de estruturas metálicas, tá? É sobre um mezanino metálico que, apesar de parecer simples, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então, para mais informações aí, acessem meu site, é felipegucci.com, tá? E lá vocês vão ver todo o conteúdo que vai ser dado nesse curso. Nesse curso também eu vou explicar, né, um resumo, tá? Eu vou explicar como fazer uma modulação de painel wall, tá? O que é o painel wall? Eu vou explicar sobre ligações metálicas, solda, parafusos, chapas de base, chumbadores e também eu não vou entrar no cálculo da estrutura, mas eu vou dar várias dicas de como pensar e como conceber os elementos estruturais, tá? Então eu vou dar dicas de cálculo, como montar a estrutura, como pensar nas ligações, tá? Então eu acho que vale muito a pena e esse curso ele só vai ser dado uma vez ao ano, tá? Então eu sugiro a vocês que aproveitem, porque assim vai ser um curso prático, né? Não é um curso muito teórico que você vai lá, você fica fazendo continha na mão. É só você, se você souber AutoCAD, é só você ir acompanhando as aulas, tá? Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. E também assim, as vagas vão ser limitadas, tá? E as inscrições só vão durar 7 dias, tá? E por que vão durar 7 dias somente? Porque são para pessoas realmente interessadas, tá? Eu já fiz muito curso na minha vida e assim, de todos os cursos que eu fiz, paguei, né? Teve cursos mais de R$1.000 que eu paguei, consultorias de R$200 a hora. E de todos esses cursos, vamos dizer que 4 ou 5 cursos realmente valeram a pena, tá?
Então, eu fiz todo um investimento, né? E assim, eu não quero que pessoas façam o meu curso por fazer. Eu quero pessoas que realmente estão buscando conhecimento e desenvolvimento profissional, tá? Então, é isso aí. Acesse meu site, é felipegucci.com. Se inscreva no meu canal do YouTube, é Felipe Gucci, tá? Dá um joinha se você gostou, compartilha, que isso patrocina esses vídeos, tá? Para continuar fazendo esses vídeos, né? Me dando uma motivação, tá? E também curta a minha fanpage do Facebook, Treinamentos Felipe Gucci, e é isso aí, tá bom? Eu te espero então no próximo vídeo.